Bem-vindo a outro episódio de Anatomia dos Crimes, casos de crimes reais. Hoje visitamos a Tailândia, Nonthaburi, a apenas 20 quilômetros fora da capital. É uma cidade que fica ao longo do rio Chao Phraya. Possui mercados e shoppings vibrantes, pomares de frutas, templos antigos e deliciosa culinária à beira do rio. Seu povo é conhecido pela hospitalidade, simpatia e charme. Mas isso também é o que torna essa história de crime real tão chocante. Esta é a história de um segredo sombrio de um marido. 19 de fevereiro, 2024. Um amigo pede ajuda desesperadamente nas redes sociais para encontrar Chonlada Mutuang, também conhecida como Nun. Ela era muito ativa nas redes sociais, como Instagram e Facebook, postando atualizações regularmente. Era incomum ela ficar em silêncio em todas as plataformas. Ela foi vista online pela última vez às 3 horas. No dia em que desapareceu, ela usava um vestido preto e branco e comemorou o aniversário do marido com amigos em Bangkok. Depois que a festa terminou por volta da 1 da manhã, ao meio-dia, seu marido de 33 anos, Sirichai Haktong, também conhecido como Toy, e sua filha de 2 anos, voltaram para casa em Nonthaburi em seu sedã Bayerish Motoren Verk branco. Enquanto isso, com o nascer do sol sobre Nonthaburi, o marido de Noon, Toy, chegou à delegacia de Pakret com a filha nos braços para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ele parecia ansioso e desesperado ao relatar uma briga violenta com Nun ocorrida no domingo de madrugada. De acordo com Toy, Nun abruptamente abriu a porta do carro na estrada Klang Prapa e pulou para fora. Desesperadamente, ele parou o veículo, a recuperou e retomou a viagem. No entanto, a discussão continuou quando Nun novamente fugiu do carro perto de sua residência e correu pela estrada antes de desaparecer em um táxi. Toy revelou que o último sinal de sistema de posicionamento global de Nun havia sido registrado em Chachoengsao, na província, cerca de 150 quilômetros, ou 90 milhas de sua casa em Nonthaburi. Ele admitiu que discutiram e, em certo ponto, a discussão acalorada se tornou física. No entanto, não havia saído por vontade própria. Com o coração pesado, ele retornou à delegacia naquela noite, segurando a filha com força, na esperança de alguma notícia das autoridades. No entanto, sua angústia logo se intensificou quando ele se viu cercado por um enxame de repórteres, famintos por cada migalha de informação. Em uma entrevista franca com a imprensa, Toy falou de suas tentativas desesperadas de alcançar Nun, lamentando seu papel como o eterno apologista em seu relacionamento tumultuado. Ele implorou para ela voltar, enfatizando que sua filha de 2 anos precisa dela, e lembrando-a de suas responsabilidades maternas. Por toda a Tailândia, corações se comoveram com este pai enlutado, deixado para cuidar sozinho de sua criança. Apesar do apoio expressivo, o ceticismo pairava no ar. Alguns duvidavam da narrativa de Toy. A mãe de Nun, Pen, expressou seu espanto com a falta de urgência demonstrada pelo marido de Nun, Toy, em procurá-la ativamente após seu desaparecimento. Ela relatou à polícia e aos repórteres seu desconforto com Toy, sugerindo que Nun talvez não voltasse, insinuando que ela poderia seguir em frente. Mesmo com as garantias de Toy a Pen de que continuaria procurando, ela não conseguia deixar de desconfiar do genro. Pen revelou mais detalhes perturbadores sobre o histórico de violência de Toy em relação a Nun, expondo o lado sombrio do relacionamento deles. Ela revelou que 3 anos antes, Nun havia registrado uma queixa policial contra Toy por agredi-la. Pen descobriu através dos amigos de Nun que este não foi um caso isolado, o que o chocou. Toy submeteu Nun a diversos atos violentos, como estrangulamento e pisar em seu rosto. Ao descobrir sobre o abuso de Toy, a confiança de Pen nele foi destruída. Devido ao problemático casamento de sua filha, Pen agiu decisivamente para proteger sua neta. Com a ajuda da polícia, ela retirou a criança da custódia do genro, temendo pela segurança dela e pelo cuidado dele. As revelações de Pen retrataram Toy de forma drasticamente diferente da imagem idílica apresentada nas redes sociais. Embora aparentassem ser uma jovem família feliz com uma vida luxuosa, a realidade por trás das portas fechadas era bem mais sombria.
Enquanto Toy pode ter coberto Nun com presentes e gestos de afeto online, a realidade de seu relacionamento foi manchada por violência e medo. Pouco tempo depois, as autoridades em Ropongpai, na província de Prachinburi, receberam um relatório arrepiante. Um corpo humano foi encontrado queimado em uma antiga plantação de borracha. A macabra descoberta coincidia estranhamente com o último sinal sistema de posicionamento global de Nun. Em 20 de fevereiro de 2024, a polícia foi a uma plantação de borracha em Prachinburi, onde descobriram restos humanos carbonizados. O corpo havia sido exposto a um calor tão intenso que era quase irreconhecível. Porém, em meio à devastação, a polícia encontrou pistas cruciais que confirmavam a identidade da vítima. Os pertences pessoais de Nun, incluindo sua pulseira e anel de ouro, foram descobertos no local, ao lado de uma mala queimada. A subsequente análise de ácido desoxirribonucleico vinculou definitivamente os restos a Nun. Com as evidências óbvias se acumulando e a rejeição dos pais e amigos de Nun à versão dos eventos de Toy apareceu mais como o principal suspeito em uma reviravolta arrepiante e inacreditável. Enquanto as notícias se desenvolviam, uma emissora exibiu imagens de circuito fechado de televisão que recontavam de forma arrepiante as últimas horas antes da morte de Nun, revelando a decepção de Toy. As últimas horas de Nun. Após comemorar o aniversário de Toy em um restaurante em Bangkok, Nun agradeceu no Facebook aos presentes. De acordo com relatórios, o casal deixou o restaurante na rodovia Ramintra às 1 da manhã. No domingo, ambos visivelmente intoxicados. No entanto, apesar da curta distância de apenas 20 quilômetros, ou 12 milhas entre Bangkok e Nantaburi, as imagens de circuito fechado de televisão revelaram que a viagem de 30 minutos se estendeu para uma jornada de 1h30. Por que Toy passou 1 hora extra dirigindo para casa? À 1h50 da manhã, as imagens capturaram Toy parando abruptamente seu Bayerisch motor em Verk branco e arrastando Nun para a calçada, onde ele iniciou um ataque violento. Ele chutou e pisoteou repetidamente a cabeça dela por quase 10 minutos. Apesar das tentativas de fuga de Nun, Toy o perseguiu implacavelmente e manteve o ataque. Em um perturbador desdobramento, Toy pegou o que parecia ser um tijolo e atingiu Nun impiedosamente diversas vezes. Imagens posteriores mostraram Toy voltando ao carro para buscar seu filho pequeno, que testemunhou a violência contra sua mãe. Durante esse tormento, um transeunte passou, alheio à violência que se desenrolava diante dele. Em uma entrevista posterior, o transeunte confessou que assumiu que era apenas um pai, cuidando de sua esposa embriagada enquanto cuidava de seu filho. Depois que o transeunte se foi, Toy devolveu sua filha à segurança do carro antes de arrastar insensivelmente Nun, agora inconsciente, de volta ao veículo. Apesar de ela ainda parecer viva, as suspeitas da polícia aumentaram que Toy continuou seu ataque ao chegar em casa, resultando na trágica morte de Nun. Investigações posteriores revelaram um arrepiante rastro de sangue na estrada e em sua residência, corroborando os eventos brutais ocorridos. O interrogatório. Conforme o interrogatório se intensificava naquela noite, o marido teria desmoronado. Diante de provas incriminatórias, ele confessou o brutal assassinato de sua jovem esposa, admitindo ter mentido antes. Revisando imagens de circuito fechado de televisão gravadas às 9h20 da manhã, em 19 de fevereiro de 2024, os investigadores fizeram uma descoberta perturbadora. As imagens mostram Toy saindo em seu Bayerisch motor em Verke, com uma mala no banco do passageiro da frente, coberta por uma toalha. Esta revelação macabra sugeriu que ele levou o corpo de Nun consigo à delegacia, onde a reportou como desaparecida. Ele então foi para a plantação de borracha, onde os restos mortais de Nuone foram achados mais tarde. Antes de chegar à plantação, ele passou em um posto e comprou 2 galões de combustível. Segundo o relato angustiante de Toy, ele passou 1 hora ao lado do corpo da esposa na plantação remota, implorando perdão ao espírito dela por seus atos violentos. Ele então encharcou os restos dela com gasolina e os incendiou, enquanto sua filha de 2 anos permanecia ao seu lado, testemunha inocente dos horrores que se desenrolavam diante de seus jovens olhos. O motivo. Toy relembrou uma noite fatídica marcada por bebedeira pesada e tensões crescentes, terminando em um desacordo fatal.
Ele confessou aos oficiais que foi levado à violência por menções à ex-namorada e dificuldades financeiras crescentes. Ele disse que a confrontação saiu do controle, levando à trágica morte de Num em um acesso de raiva. Segundo Toy, ele só soube da morte de Num 1 hora após o violento assalto, quando ela ficou irresponsiva em sua casa de 3 andares. Em nenhum momento, ele assumiu a responsabilidade direta ou mostrou qualquer remorso genuíno pelo que fez com sua esposa, a mãe de sua filha de 2 anos. Quando questionado sobre como sua filha se sentiu durante e após seu acesso de raiva, Toy não se manifestou. A autópsia mostrou que o crânio de Num estava gravemente danificado. Ela apresentava fissuras nos ossos da bochecha até a cavidade ocular, no nariz e atrás da orelha direita. As fissuras indicaram que alguém a atingiu com força usando um objeto contundente. As lesões de Num contavam uma história de violência e dor. Mesmo na morte, ela estava se manifestando, exigindo justiça pelo dano que lhe foi infligido. Provavelmente, Num sofreu essas lesões durante o brutal ataque capturado em circuito fechado de televisão. Posteriormente, conforme confessado por Toy, ele a agrediu ainda mais em casa. Se ele realmente sentiu remorso, por que não a levou ao hospital após perder o controle inicialmente? Por que ele questionou o caráter dela, insinuando que fugiu e abandonou o filho? Parece que a única preocupação de Toy era o seu próprio bem-estar e encobrir o crime desprezível que ele cometeu na frente de sua filha de 2 anos. Toy está atualmente detido na prisão provincial de Nonthaburi enquanto aguarda seu processo judicial. Ele está em uma lista de observação junto com outros criminosos que cometeram crimes terríveis. Após a trágica morte de Num, seus amigos e familiares foram consumidos pela raiva e tristeza. Eles não compreendiam como Toy, seu marido, não demonstrava remorso após confessar o assassinato. Para eles, ele merecia a punição mais severa. A dor era agravada pelo conhecimento de que Num sofreu violência doméstica frequente nas mãos de Toy, mas lutou para se libertar do ciclo de abuso. Esse padrão é muito comum entre vítimas de violência doméstica. Pesquisas indicam que os sobreviventes muitas vezes acham incrivelmente desafiador deixar relacionamentos abusivos. Pode levar uma média de cerca de 7 tentativas antes que um sobrevivente consiga se libertar permanentemente do controle de seu agressor. A história de Num lembrou, de forma contundente, as complexidades e obstáculos enfrentados por vítimas de violência doméstica. Isso ressaltou a urgência de mais conscientização, apoio e recursos para empoderar os sobreviventes e romper o ciclo de abuso. Se você ou alguém que conhece sofre violência doméstica, não importa o gênero, busque ajuda e não sofra em silêncio. Se você gostou do nosso trabalho e quer fazer parte da nossa comunidade de crimes reais ou mostrar seu apreço, clique no botão de curtir. Inscreva-se e compartilhe este vídeo. Seu apoio nos auxilia a desvendar mais casos de crimes reais. Obrigado.